Oi, gente! Hoje é o dia, pra mim, hoje é o dia mais feliz do ano. É aquele dia que eu espero o ano inteiro para que chegue, porque é um dia de muita alegria, muita felicidade, que é o dia do meu aniversário. Dizem por aí que nunca viram uma pessoa mais animada com aniversário como eu. Mas fazer o quê, né? E para comemorar esse dia, eu trouxe para vocês 24 fatos literários sobre mim. Então, vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre minha vida literária. Fato número 1. Eu sempre fui incentivada a ler. Isso nos leva ao segundo fato, que minha mãe e minha madrinha, como professoras, né, elas sempre frequentavam eventos pedagógicos. E nesses eventos vendiam livros infantis, né, para os professores comprarem para seus alunos, enfim. E elas sempre acabavam comprando para mim. E eu guardei muitos até pouco tempo, só que infelizmente eles foram se perdendo com o tempo. Mas eu gostava muito. Quando elas iam para esses encontros, era o meu dia mais feliz, porque eu sabia que eu ia receber livros. Antigamente, minha época, anos 90, existiam livros grandões, tipo aqueles da Disney, dos clássicos da Disney, né, que eram todos compactados em um único livro. Esse livro eu tenho, mas eu emprestei pro meu primo de 6 anos, que adora vir na minha casa e abrir esse armário aqui, que tá cheio de livros infantis, e ficar lendo. Então eu emprestei aquele livro grandão pra ele, que tem muitas figuras também. Mas eu tenho aqui comigo outro livro grandão, que é esse livro dos desenhos animados clássicos. Tem o Zé Colmeia, os Jetsons, gente, os Jetsons, eu adorava os Jetsons. Tem o Scooby-Doo e os Flintstones. O quarto fato é que o primeiro livro infanto-juvenil que eu me lembro de ter lido foi esse livrinho aqui, que eu acho que toda menina deve ter lido, que é o Coisas que Toda Garota Deve Saber, da Samantha Rudyan. E, gente, na minha época esse livro era febre, e eu adorei, eu reli várias vezes esse livro, e eu até acho que esse livro vale alguma reflexão diferente hoje em dia, mas esse é assunto para outro vídeo. Muitas pessoas têm certos traumas daquelas leituras de escola. Ainda bem que eu tive experiências muito diferentes e muito prazerosas. E quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que um dos meus livros favoritos que eu li no ensino fundamental e que eu carrego para a vida é esse daqui, O Diário de Zlata, A Vida de uma Menina da Guerra, que foi escrito pela própria Zlata Filipovic. Tem resenha aqui, vou deixar um card para quem quiser saber um pouco mais sobre a história desse livro. Eu fui apresentada no ensino fundamental a uma autora incrível, que a minha professora era apaixonada, né? Então eu fui apresentada às obras dessa autora, que é a Marina Colasanti. E eu sempre gostei de ler algo sobre a Marina Colasanti por causa dessa paixão dessa minha professora, que era a minha professora favorita de português. Na escola que eu estudei, um autor costumava sempre ir lá, que é o Alcides Goulart. E ele levava as obras dele, contava as histórias, né, resumidamente, dos livros. E eu lembro que eu sempre comprava um livro do Alcides Goulart e pedia para ele autografar. Hoje, infelizmente, eu não tenho mais esses livros aqui. Eu não sei o que aconteceu com esses livros. Não sei se eu emprestei, não sei se eu dei para alguém, enfim. Mas eu adorava quando a escola, né, recebia a visita de autores. O fato número 8 é que eu sempre amei Bienal do livro. Desde a época de escola, né, que a gente ia com a turma toda no ônibus, era aquela bagunça, era aquela alegria. Eu sempre amei passear na Bienal, no Rio Centro, conhecer as novidades, né, dos livros. E eu sempre acabava comprando bastante coisa, porque eu sempre acabava saindo de lá com muitos livros. No ensino médio acontecia a mesma coisa, porque também tinham esses passeios pela escola, e eu saía com mais livros ainda. E depois que a gente começa a trabalhar, a coisa fica pior, porque a gente tem o nosso próprio dinheiro, não precisa pedir pra ninguém, e a gente sai comprando tudo que vê pela frente naquele Rio Centro, não é mesmo? O fato número 9 é sobre a escrita. Quando eu era pequena, eu gostava muito de escrever. Na escola eu ia muito bem nas redações, né? Eu tinha muita criatividade, muita imaginação. De vez em quando eu sempre acabo achando uma redaçãozinha perdida no meio dos papéis. E eu Me surpreendo comigo mesma como eu era criativa. O que aconteceu com essa criatividade? E esse fato leva ao próximo, que é o número 10, que é que eu tinha um caderno
das Meninas Superpoderosas, eu lembro até hoje, onde eu escrevia histórias, gente, eram muitas histórias que eu escrevia. Eu treinava a redação mesmo, mas por prazer, não por obrigação. Eu gostava de inventar histórias e até mini peças teatrais. E eu sempre juntava eu sempre chamava minha prima para fazer parte da peça que eu escrevia e a gente apresentava para a família. Então era assim, muito bacana. Eu sou muito apegada aos meus livros. E eu tenho 2 livros aqui na minha estante que são os que eu sou mais apegada do que todos, por questões sentimentais. Saber Perder, da Kiara Lubick, e Morte na Praia, da Agatha Christie, são os que eu mais sou apegada, porque passou de geração para geração. Esses 2 livrinhos foram do meu avô, passaram para minha mãe e agora estão comigo. Já estão bem velhinhos, mas eu quero continuar passando aí entre as outras gerações. E por falar em Agatha Christie, são sempre os livros da Agatha Christie que me tiram da ressaca literária. Incrível! Eu posso estar sem vontade de ler, posso estar naquela bad literária, naquela ressaca literária, mas é só eu pegar algum livro da Agatha Christie, seja qual for, que eu vou me animar a retomar o meu ritmo de leitura. Fato número 13. Eu sou muito difícil para escolher autores favoritos, mas eu acho que hoje eu posso destacar 2. Que são o John Boyne, que escreveu O Menino do Pijama Listrado, e o Dostoiévski, que ultimamente vocês têm visto eu falando muito aqui no canal. E eu amo poesia, amo conhecer os poetas, principalmente da nossa literatura. O próximo fato, eu acho que a maioria dos apaixonados por livros faz, que é sempre andar com o livro na bolsa. Gente, a minha bolsa chega a ficar pesada às vezes, porque eu sempre carrego um livro. De vez em quando eu levo o Kindle, mas na maioria das vezes é o livro físico mesmo que vai na minha bolsa. Eu adoro marcadores diferentes. Sejam marcadores de lugares, né, que as pessoas visitam e trazem pra mim, ou sejam marcadores artesanais. Eu acho incríveis e eu tenho até a minha coleçãozinha na minha estante, que algum dia eu mostro pra vocês. Eu não sou muito dessas pessoas que têm mania de limpeza, mas se tem um lugar na minha casa que é o mais organizado e o mais limpinho, é o meu escritório. É esse lugar que tem os meus livros. Constantemente eu estou aqui tirando pó, limpando, tirando os livros do lugar, botando eles no lugar de novo, arrumando de um jeito, arrumando de outro, enfim. Pra mim, isso não é só limpeza, isso é um hobby. Todo livro que eu leio, eu sempre gosto de marcar ele com post-its ou com lápis. E normalmente eu sempre acabo escrevendo algumas observações neles também. E isso nos leva ao próximo fato sobre mim, que eu não gosto nunca, jamais, de marcar os meus livros de caneta e de marca-texto. O próximo fato é que eu só empresto os meus livros para quem eu tenho certeza que vão cuidar muito bem deles. E, gente, isso não é egoísmo, isso é zelo. O fato 21 é que eu tenho 3 cadernos de anotações literárias. Tenho um caderninho que eu anoto as minhas leituras de revistas, jornais, periódicos. Outro caderno em que eu anoto as minhas leituras, faço pequenos resumos das minhas leituras de livros. E um outro caderno em que eu faço a organização dos projetos, dos livros novos, das minhas leituras, dos meus livros desejados. Próximo fato. Eu já li mais de um livro ao mesmo tempo. 3, 4 livros. Hoje em dia eu já não consigo mais fazer isso. Mas eu sempre costumo ler 2 livros. Um livro físico e um e-book. E o fato 24 é que os melhores passeios são sempre nas livrarias e nos sebos. Quando eu vou ao shopping, o primeiro lugar que eu vou querer ir é sempre a livraria. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e me encontrem nas redes sociais. Um beijo e até a próxima, gente. Tchau, tchau.